Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é grande o teu amor por nós. Nós não sabemos com palavras como te agradecer. Te louvamos por esse novo dia, te louvamos por esse final de semana. Abençoa este dia, que a tua presença em nossas vidas nos encha de alegria e de paz. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 13, que diz assim: Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas vocês teriam de sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos, Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como diz as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, amanhã é dia das mães. Lembramos que filhos são uma bênção de Deus para os pais, mas é necessário educá-los, e educar os filhos dá trabalho sim. Hoje muitas mães e pais estão terceirizando a educação de seus filhos devido ao trabalho. Mesmo que os pais trabalhem e não possam estar com os seus filhos durante o dia, eles podem e devem aproveitar ao máximo o tempo que têm para ficar com eles e ensiná-los valores, princípios e moral cristãos. É em casa que devemos aprender o certo do errado, o bom do mal, a maneira certa de viver neste mundo. Nós somos cristãos, temos valores, princípios e moral centrados na palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Esta nova vida, chamada de cristã, é vivida sob o fundamento da palavra de Deus. Amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos as pessoas como a nós mesmos, que é o resumo dos 10 mandamentos. Sabemos e cremos que somos salvos única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Cremos no perdão dos pecados, na vida e na salvação eterna, que recebemos de graça e por amor da parte de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Lógico que o mundo não tem esses valores, princípios e nem a moral que nós temos, porque o mundo não é cristão. Convivemos com pessoas que têm outros pensamentos, vivem em pecados e não estão nem aí para Deus, sua palavra e muito menos onde vão passar a eternidade. O apóstolo Paulo ficou sabendo que na igreja de Corinto existiam vários pecados sendo vivenciados pelos cristãos. Ele diz que isso é inconcebível. A igreja estava aceitando em seu meio pessoas que estavam vivenciando uma vida de pecados e estava tudo bem para eles. Estavam consentindo com o erro e o pecado. Por isso Paulo diz assim: o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos, Deus julgará.
Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como diz as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Não podemos impor nossos valores, princípios de moral cristãos para o mundo, pois o mundo não tem o fundamento da palavra de Deus em suas vidas. Já quem se diz cristão e entra para uma igreja cristã e participa dela, ele afirma publicamente que vai viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo o que diz a palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos. Lógico que ninguém é perfeito, mas a diferença é que o cristão tenta lutar contra as tentações e quando peca, volta para Deus arrependido, pede perdão por amor a Jesus Cristo e pede a ajuda do Espírito Santo para viver uma vida correta, segundo a palavra de Deus. Aquela pessoa que teimosa e orgulhosamente vive em pecado, não tem Cristo em seu coração, e Paulo diz que ela não deveria conviver com os cristãos da igreja, porque na verdade ela não está sendo cristã. Estimado irmão e irmã, Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz para nos salvar e nos dar uma nova vida chamada de cristã. Na fé em Cristo queremos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Enfrentamos sim problemas, dificuldades, aflições e muitas tentações diariamente, mas não podemos ceder a elas indiscriminadamente, achando que o pecado não é errado e Deus não vai condenar ninguém ao inferno, porque Ele é o Deus de amor. Deus é o Deus de amor que perdoa, que aceita e que salva aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e vive uma vida verdadeiramente cristã. Deus é um juiz justo e condenará aquele que está vivendo em pecado e por isso não está na fé. Imagine você preso em uma sala sem janela, sem porta, sem possibilidade de sair. Assim estávamos nós, seres humanos, por causa do pecado. Estávamos trancados e condenados ao inferno. Deus, por amor a nós, abriu uma porta, e essa porta tem um nome, Jesus Cristo, que nos deixa sair dessa situação de escravidão do pecado e do inferno e ficarmos livres do diabo e do pecado. Mas só tem uma porta, que é Cristo. Na fé nele saímos da situação de perdição eterna e recebemos vida que começa neste mundo e vai além da morte lá para o céu. A nova vida chamada de cristã implica em levarmos a Deus, sua palavra, oração, igreja a sério e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a palavra de Deus. Lutamos contra o pecado e quando pecamos voltamos para Deus arrependidos, pedimos perdão através de Cristo e queremos viver uma vida consagrada a Deus. Isso é ser cristão. O problema da igreja de Corinto e de muitas igrejas nos dias de hoje é que estão banalizando o pecado e as consequências dele, que é o inferno. O apóstolo Paulo nos alerta para sempre lembrarmos que o que Deus diz que é pecado e o que ele diz que não podemos fazer não é para fazer. Também o que Deus diz para fazermos é para fazermos e ponto final. Cuidemos, estimado irmão e irmã, para que o diabo não nos engane e nos faça achar que o mal e o pecado não são errados. Nos apeguemos cada vez mais à palavra de Deus, à oração, à igreja, para termos sabedoria e discernimento para sempre fazermos a vontade de Deus em nossas vidas, porque nós temos um nome muito especial e valioso para zelar: cristãos. 1 Pedro 1, 13 a 16 diz: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo.
porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, perdoe os nossos muitos pecados. Fortaleça a nossa fé para que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua santa palavra. Que nós possamos viver a nossa vida cristã neste mundo e sermos luzes a brilhar neste mundo. Que nós possamos, juntos da igreja, Te servir e conviver com outros cristãos, e que todos nós tenhamos sabedoria e discernimento para sabermos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é pecado. Abençoa, Deus, este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.